É hora de mais um Flávio Entre Amigos. Hoje eu não estou recebendo um amigo, não. Hoje deveria ser Flávio Prado Entre Irmãos. Estou recebendo uma das pessoas mais queridas da minha vida profissional, da minha vida pessoal. Estou recebendo o querido Vanderlei Nogueira, companheiro. Nossa, ó. Obrigado por estar aqui, Vanderlei. Tudo bem? Bem, obrigado pelo convite, Flávio. Ô, Vanderlei, aqui a gente fala da vida das pessoas. Todo mundo sabe quem é Vanderlei Nogueira. Todo mundo conhece o super repórter, o grande apresentador, homem de rádio, homem de televisão. Mas é claro que isso não começou assim. Como é que foi tua infância? Você é um cara, família rica, família pobre, você nasceu em São Paulo, enfim, como é que foi a tua infância? Não, família rica não, mas eu sempre fui um garoto mimado, muito mimado, né? Filho único. E normalmente isso acontece com filho único, né? Você sabe bem disso, é mimado. Mas foi uma infância legal, eu sempre fiquei muito ligado em começar as coisas muito cedo na minha vida, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, não por necessidade, mas por interesse, para saber como é que é esse negócio de trabalhar. A primeira coisa que eu fiz na vida foi ser engraxate, fugido. Escondido. Em São Paulo, isso? Em São Paulo. Na esquina da minha casa, eu tinha uma caixa e eu fui um engraxate frustrado, porque ao colocar a caixa na esquina, pensando que eu estava escondido, o primeiro cara que passou na esquina foi meu tio. Então a minha carreira de engraxate terminou em 10 minutos, mais ou menos. Nem engraxou o sapato do Nada, tio. zero. Chegou em casa, contou, foi um escândalo, né? Porque eu estava... E aí, por que você está fazendo isso? É porque eu queria saber como é que é esse negócio de fazer alguma coisa e ganhar dinheiro. Isso era com 7, 8 anos de idade, né? Então foi uma carreira que começou já frustrada. Aí o tempo passou e tal, e houve uma época em que faltava açúcar na cidade ou no país. E tinha um supermercado próximo e eu fiz uma proposta para o dono do supermercado: garotinho, se eu ajudar a colocar pacotes dentro dos sacos aqui, o senhor me paga em açúcar? O cara morreu de rir e concordou. Então, quando eu fiz escondido, isso também porque pensava que eu estava brincando lá, estava no supermercado. E quando eu recebi o primeiro pagamento, um pacote de 5 quilos do Açúcar União, e voltei para casa, porque faltava açúcar na cidade, e entreguei o pacote de açúcar para minha mãe, eu me senti assim, um cara espetacular, né? Que coisa, que grande vitória. Então a minha carreira de trabalho começou muito cedo, mas também foi sendo destruída aos poucos. Ao descobrirem, eu tomava dura e não prosseguia. E aí meu tio era diretor de uma empresa muito importante em São Paulo, e aí, como eu tinha esse fogo no rabo para trabalhar, com 14, 15 anos, quer saber? Vou levar você lá para a empresa. E eu comecei a trabalhar cedo. Muito cedo. O que era a empresa? Naquela época, existia em São Paulo, os mais veteranos conhecem o que eu vou falar, uma grande casa de comércio de eletrodomésticos, era considerada a gigante de São Paulo, Casas Pirani. Pirani, que era mais ou menos que antecedeu a Mapping, essas coisas todas. Verdade, era ali na Celso Garcia. Celso Garcia 292. Era muito grande mesmo, né? Era um sucesso na época. E ele me levou lá para trabalhar, entre aspas, né? E me colocaram num setor de expedição. Caminhões, naquela época era isso, caminhões de produtos que chegavam, de geladeiras, fogões, e que saíam também para entregar para os clientes naquela época. Então foi muito legal, eu fazia nota fiscal, coisa que um garoto Você tinha que dar, podia fazer, talvez 15 para 16 anos aproximadamente. E aí, depois de um ano, mais ou menos, como eles acharam que eu tinha jeito para uma série de coisas, me transferiram para a agência de propaganda deles, chamada Pira Propaganda. E foi lá que eu comecei a conhecer as pessoas da comunicação. Os jornais, todos os jornais de São Paulo, iam lá em busca de anúncios,
né? Claro. As rádios, em busca de anúncios, as emissoras de televisão, em busca de anúncios. Eu comecei a conhecer as pessoas, eu era assistente do diretor de propaganda da Pira Propaganda, que era uma agência da empresa, né? E a coisa começou assim. E aí eu recebi, as pessoas me conheciam e tal, e eu comecei a escrever, eu escrevia razoavelmente bem, e comecei a conhecer esse pessoal. A primeira emissora que eu trabalhei, correspondente em São Paulo, Rádio Comercial de Presidente Prudente, um sucesso, né? Eles chamam, e agora vamos a São Paulo, correspondente, informações da capital com moleque, né? Então, era isso. E aí passou um pouquinho mais de tempo, conheci o pessoal do Diário Popular e Popular à Tarde. Você trabalhou com o Silvio Santos nesse espaço de tempo na loja? Não, ainda não chegou lá. Por enquanto, eu estou lá. Uhum. Aí, tudo bem. Comecei a escrever uma coluna chamada FPF Pegando Fogo. Olha o nome da coluna, Federação Paulista de Futebol Pegando Fogo. Era uma coluna diária e que começou a pegar fogo mesmo, né? Antes disso, Diário de São Paulo e Diário da Noite, fiquei 1 ano sem receber, mesmo garoto. Eu e o mundo, né? Era Assis Chateaubriand, 7 de abril. E para mim foi um sucesso, né? Porque trabalhava só com mestre, né? Você imagina, Álvaro Alves de Faria, Odair Batista, Odair Pimentel, enfim, na 7 de abril, todos os veteranos, só tinha um moleque lá. Então acabava a redação, descia tudo para a zona, na 7 de abril, tinha umas boates na 7 de abril lá, e eu ficava louco. Você, moleque, ia lá? Mas só olhando, né? Mas eu aprendi muito, ver como é que era. Foi muito legal. E aí passou, as coisas foram passando, acontecendo na minha vida, aí veio o Diário Popular, e eu lá na Pirani, foi lá que eu conheci a minha mulher, né? A Nilde também trabalhava lá, menina, aí virou paixão, você sabe, uma paixão de décadas. Isso. E aí, tudo bem. Até que uma pessoa disse que o Grupo Silvio Santos, lá na Jaceguai ainda, precisava de um assistente de publicidade para o diretor de publicidade, naquela época, chamado Frederico Vian. E essa pessoa tinha relação comercial com a Pirani, com o Grupo Silvio Santos, e me indicou para o cara. Aí eu perguntei para o meu tio, olha, recebi uma proposta, nem sei o que é isso, recebi uma proposta para ele, falou, vai embora, eu só trouxe você para cá para sossegar o seu rabo com relação ao trabalho, agora é hora de você ir embora. Se recebeu o convite, vai embora. Fui lá para o Silvio Santos, fiquei 12 anos. 12 anos no Grupo Silvio Santos. E, para resumir a conversa, aí depois de 12 anos, eu sempre trabalhando em 3 lugares. Jornal, fazendo uma série de coisas e também no Grupo Silvio Santos. Então, eu chegava às 6 da tarde, tirava a roupa de gala e punha uma roupa comum, atravessava a rua e ia fazer a cobertura na Federação Paulista de Futebol, que é 500 metros de lá, na Brigadeiro Luiz Antônio. Então, durante o dia eu era executivo, e a partir das 18 horas eu era jornalista e cobria a federação fervendo, né? Você cruzava com os presidentes das federações, dos clubes, grandes clubes, todos os dias, toda hora, no prédio, no mesmo elevador, entrava o árbitro do jogo de amanhã, o presidente do Corinthians e o presidente do Palmeiras, e os 3 no mesmo elevador. Quer dizer, é fantástico, né? E tinha notícia toda hora, diferentemente de hoje, que você não pode passar nem na porta da federação. Nem tem, né? Nem tem. Então é isso. Fiquei lá 12 anos, até que um dia surgiu a proposta de trabalhar na Jovem Pan. Tive desinteria, né? Porque, puxa vida, sonho dourado, trabalhar na Jovem Pan, eu trabalhando no Silvio Santos, escrevendo para o jornal. O que eu faço agora da minha vida? Já tinha casado, mas era jovem. Era um casamento recente. A Nilde estava grávida da Patrícia, minha primeira filha. Eu cheguei em casa e falei para ela. Falei, eu ganhava bem no Grupo Silvio Santos e a proposta que eu recebi da Jovem Pan foi para ganhar 5 vezes menos. Menos? Menos.
Então, por exemplo, se eu ganhar, era R$100, naquela época... ganhar 20. Ganhar 20, né? Porque eu estava numa área empresarial. Sim. E a rádio ofereceu 5 vezes menos, mas era a grife Jovem Pan, era Jovem Pan, tinha fogo no rabo. Eu queria, nossa, que maravilha. Nunca imaginei que receberia um convite da Jovem Pan. E contei para ela. Eu falei, mas eu não vou aceitar. Ela falou, mas não, você precisa aceitar, porque você vai ficar doente, vai ficar com úlcera, você sonha com isso. Eu falei assim, e grana? E grana? Vamos fazer conta aqui, quanto a gente precisa para viver. Estou te dando números só para você ter uma ideia. A gente precisa de 22. Eu ganhava 100. 22. Falei, bom, se eu pedir demissão lá e passar a ganhar 22, foi isso que eu falei, figuração de linguagem. Se queimar uma lâmpada, ferrou. É isso. É isso. Mas a gente vai superar. Falei, você está grávida? Ela estava grávida da Patrícia. Não, mas topa. Nós somos jovens. Ela topou. Mais uma vez ela decidiu por mim. Aí eu pedi demissão. E depois de 12 anos, eles dificultaram a minha saída, porque eu cresci lá, trabalhava com os irmãos do Silvio, estava muito próximo na área comercial, importante da diretoria do grupo. Não, você não precisa sair. Por que você vai sair? Eu amo fazer jornalismo e tal. Quer saber? Nós compramos a Record. Na época que o Silvio comprou a Record. Sim. Nós compramos a Record. Vai para a Record. Falei, eu não posso, porque eu já dei a palavra lá para a Jovem Pan. Mas eu posso pedir uma coisa para vocês? Pode. Se não der certo, eu posso voltar? Fiquei com medo. Né? Isso dá uma garantia, lógico. Já que não estamos brigando, né? Claro. Se não der certo, eu posso voltar? Sim, você pode voltar. Aí depois de um mês, eles deram a chamada baixa na carteira e eu comecei. E para quem gosta de números, você sabe, comecei na Jovem Pan no dia 7/7/77. Deu a chamada liga, deu aquela energia positiva, deu CrossFox elétrica, porque fios, cabos elétricos, quando dá aquela eletricidade bacana, CrossFox elétrico, ó, caneca bonita. Quer uma caneca dessa? Manda uma mensagem para nós que a gente manda para você, tá? De acordo com algumas condições que eu passo para você. Então, CrossFox elétrica, fios e cabos elétricos, cobre nu, maravilhoso. CrossFox elétrica. E aí você foi para a Jovem Pan, ficou lá bonitinho e tal, 7/7/77. Agora, e aí? São 46 anos, né? Um pouquinho. 46 anos na Jovem Pan. Depois de uma semana nasceu minha filha. Entrei, ela 7/7/77, e minha primeira filha nasceu no dia 13/7/77. Já com o pai dela empregado na Jovem Pan. Ganhando bem menos. Bem menos. Sucesso, né? É uma delícia ganhar bem menos. 5 vezes menos. E aí, como eu sempre tive 2, 3 empregos, eu fui carregando a vida e as coisas começaram a acontecer. Entrei em 77, a primeira Copa foi em 78 na Argentina, você sabe disso. E aí vieram as outras Copas, as grandes coberturas, as grandes viagens, e as coisas foram encaixando e parece que deu certo. Ô Vanderlei, eu vou te fazer, acho que talvez a pergunta mais difícil para você, eu pelo menos teria muita dificuldade se você fizesse essa pergunta para mim. Qual foi a sua maior entrevista? Qual você considera, essa foi a maior entrevista que eu fiz na minha vida? Flávio, eu não sei responder isso, sabe? É difícil, né? É muito difícil, Flávio. Na Gazeta Esportiva eu trabalhei 12 anos. Eu fui repórter especial da Gazeta Esportiva, escrevendo a última página da Gazeta Esportiva impressa. 12 anos. Era uma entrevista especial por dia. Então, mais ou menos 4.000 entrevistas, só na Gazeta Esportiva. Na Jovem Pan, você sabe, e aqueles que acompanham mais ou menos sabem, quantas entrevistas eu já fiz na Jovem Pan e quantas coberturas eu fiz na Jovem Pan. Jogos de futebol, eu não tenho números precisos, mas mais ou menos 3.000 jogos. Acho que mais, hein? Mas eu não estou nem... mas mais ou menos 3.000 jogos. Grandes decisões, né? Eu fiz 30 anos Carnaval
você fez muitos comigo, 30 anos Carnaval, São Paulo, Rio. 30 anos São Silvestre, de noite e de dia. Guerrilheiros na Colômbia. Vulcão, erupção de vulcão, terremoto no México. Fui um dos repórteres que mais viajou com a seleção brasileira e fora da seleção brasileira. Você viu todos os gols do Ronaldo na seleção em loco, né? Todos os gols do Ronaldo em seleção em loco. Vi vitórias importantes da seleção brasileira, derrotas terríveis da seleção brasileira. Aliás, vi vitórias e derrotas, vitórias, digamos, inesquecíveis e derrotas inesquecíveis, né? Então, a gente viu muita coisa e continua vendo, felizmente, né? Vi toda essa transição tecnológica dos grandes gravadores, aqueles que pareciam um tijolo, agora microgravadores e agora nem nada, porque com celularzinho, né? Com o telefone você faz um programa, cobre o Oscar. Então tudo isso é muito importante. Eu acho que essas coberturas de Copa do Mundo serviram para mostrar tudo isso, a tecnologia, a alteração da tecnologia, a velocidade da informação, né? E a Copa do Mundo, eu sempre, quando me pergunto isso, eu sempre digo que a Copa do Mundo proporciona a quem cobre, Flávio, você conhecer a cultura do país, não só a bola rolando, a cultura do país, as dificuldades, ditaduras, né? Democracias, enfim, é uma caminhada, né? Fiz o enterro do Tancredo, né? Vi cair o Portão da Liberdade, estava acompanhando a seleção brasileira quando o presidente eleito morreu. E aí só tinha um cara lá em Belo Horizonte para fazer o enterro do Tancredo, quando o corpo saiu de São Paulo, foi para Belo Horizonte. Eu estava com a seleção brasileira na Toca da Raposa. E estava de agasalho. E só podia fazer o enterro quem tivesse com terno escuro. É óbvio que eu não tinha. Eu fui num brechó, lá na estação rodoviária, aluguei um terno preto e que não fechava na cintura. Então, rasguei atrás e o paletó, igual o seu, assim, que você está usando. Que não fecha também. Claro. Isso. Cobria o rasgo da calça atrás. E com ele eu fiz a cobertura do enterro do presidente até a decolagem do avião para São João del Rei, onde ele foi sepultado. Então tem coisa para contar. E a gente via tanta matéria maravilhosa do Vanderlei Nogueira com os produtos da Libec. Que maravilha. Isso aqui é muito mais, né, do que... Fala salgadinho, não, castanha. Meu Deus, olha que maravilha. É maravilhoso, né? O amendoinzinho, tudo. É bonito. Depois você leva, Vanderlei. Isso aqui é um presente. Aceito, né? Libec, tomate pelado da Libec é demais, hein, gente? Imperdível. Até eu que não sou grande cozinheiro, viro uma fera aqui com tomate pelado. Meu Deus do céu, é ótimo. A Libec com a gente sempre, tá? De qualquer forma, você não citou uma matéria, mas você tem grandes personagens. Quero que você cite uns 3, 4 que você... Esse cara realmente foi especial, foi diferente e tal. Bom, alguns jogadores importantes que eu acho muito importantes. Eu estou recuando um pouquinho no tempo, porque os atuais a gente já sabe, conhece, mas acho que foi muito bom acompanhar a carreira do Zico, acho que foi muito bom acompanhar a carreira do Sócrates, do Careca, né? Personagens aí que a gente começa a torcer a favor dos personagens. Por exemplo, eu não gostava de ver o Marcos do Palmeiras tomar gol. Eu gostava muito de que o Careca marcasse gols. Eu vi muito o esforço do Zico para ir para a Copa do Mundo. Pô, a gente estava junto em 86, dava até pena. Dava até pena, o esforço dele, né? E o respeito que ele sempre teve pela imprensa. Entendendo que a gente passava horas e horas fora da Toca da Raposa, por exemplo, e ele estava lá treinando para tentar se recuperar, e ele mandava recadinho em guardanapo, olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E os recadinhos dele viravam manchete no dia seguinte, né, pelo respeito que ele tinha pela imprensa. O Sócrates, grandes entrevistas, grande cabeça. Enfim, são personagens... Personagem internacional. Flávio, e não precisa ser necessariamente jogador, não. Você viveu muita coisa interessante. Né? O Maradona, a gente acompanhou de perto o Maradona. Acho que eu deveria citar, que devo citar o Pelé. A gente viu o Pelé
jogar futebol e viu o Pelé sendo estrela internacional, onde ele parava com mais intensidade, chamando a atenção da imprensa, do que a seleção desembarcando na porta ao lado. Ele sempre foi... É verdade, nossa. Você sabe disso. E um personagem espetacular. E atendia todos com respeito. Ele desembarcou um dia em Quito para acompanhar como comentarista a seleção brasileira. E a turma ignorou o desembarque da seleção brasileira. Claro. E tinha uns 90 microfones na boca do Pelé. Concorrência desleal. Então, aquelas rádios lá do interior de Quito, entrevistando, você sabe como é que é, né? Não faz nem pergunta, porque o cara fica tão hipnotizado pelo personagem, claro. Ele fala assim, uma saudação para a cidade de Flávio Prado. É isso aí. Ele respondia 1 a 1. Verdade. Né? Hoje você sabe como é que funciona, o cara coloca um fone. Mas também eles não. O Pelé não era tudo isso. E o staff também não permite. Mas o Pelé também foi um mito criado pela imprensa. É verdade. Ô, Vanderlei, mas você chegou quase a entrevistar um baita terrorista aí, né? Teve uma história no seu programa no Pique da Pan. Não foi no meu programa, mas foi muito próximo de mim. O que aconteceu? Isso acontece, né? Isso aconteceu já em muitas emissoras de rádio. Então. As ligações eram feitas por telefone. Certo. Né? Por telefone. Aí a embaixada brasileira foi tomada por terroristas. Isso onde? Na Colômbia. Na Colômbia. Foi tomada por terroristas. E aí, numa festa, e lá estavam 19 embaixadores. Então, eles invadiram a embaixada e ficaram com os 19, quer dizer, um sucesso para o terrorista e seus parceiros. Né? O comandante dos terroristas era conhecido como Comandante Zero, tá certo? E aí, muito bem, e um repórter amigo nosso até hoje, Márcio Riscala, que era repórter da rádio, e hoje era diretor de Sabesp, de comunicação. O tempo passa e as pessoas crescem, felizmente. E ele, de maneira despretensiosa, pegou aquele telefone preto que existia de discos, mais jovens acho que já viram alguma vez, pelo menos foto, né? E já, relação das embaixadas brasileiras. Onde que está? Embaixada da Colômbia, e arriscou. Claro. Tocou. E aí atendeu. Quem fala? Comandante Zero. O cara, o chefão. O terrorista. O terrorista, não o chefe. Comandante Zero. Falou, aqui é do Brasil. Aqui é do Brasil. Eu sei que não sei o quê. Papapá. Você quer... Não, então... Eu quero falar e quero ser um pronunciamento. Era um sonho dourado do cara. Senhora, o mundo queria falar com esse cara e ele conseguia a ligação. Então, hoje não é mais assim, claro. Mas tem uma mesa na redação repleta de telefones. Então, o que faz o repórter quando ligava? Naquele momento, o que fazia? Deixava o telefone sobre a mesa, o fone, saía correndo, ia na redação, na central técnica, pega aí o 2005, pluga, que eu vou para o ar. Né? Aí ele saiu correndo, chegou lá na central, olha, pega, ele plugou lá e correu para o estúdio, né, para entrevistar o comandante Zero. Quando ele entrou no estúdio e olhou para a central, tem o vidrão, né, o técnico... Quem está assistindo, estou fazendo não, e não deu certo. Ele falou, o que aconteceu? Aí ele voltou. O que aconteceu? Desliguei. Você desligou? Por que você desligou? Não estava muito bom o som. Ligue novamente. Ele está ligando até hoje, 200 anos depois, e não consegue fazer a ligação. O zero já virou 1000 e não atendeu nunca mais. Zero. Que coisa. Então, essas coisas. E tem aquelas coisas intrínsecas, só para fechar essa história, as perguntas que você sabe qual é a resposta, mas você fica impressionado como é que o cara tem coragem de fazer. Eu contei, você já sabe o que eu vou falar, mas é assunto Maradona. Já que falamos de Maradona, estava em Santos, na Vila Belmiro, fazendo Santos e não sei quem, recuando um pouquinho no tempo, e o presidente, na época do Santos, estava na boca do túnel. E um repórter amigo de Santos, muito amigo do presidente, foi fazer uma pergunta doce para ele. Maradona no auge. Maradona Acabou de ganhar o Mundial. Isso. Então, presidente, procede a informação que o senhor pretende fazer uma proposta para o Maradona?
É a criação master, né? É igual foi perguntar hoje para alguém do Corinthians se quer o Haaland. Está contratando o Haaland? Então. O Mbappé não está contente. Você vai, é a mesma coisa. Aí o presidente olhou para ele, feliz com a pergunta, olhou, não sei como você descobriu, mas estamos pensando seriamente disso. Quer dizer, eu caí. Quer dizer, eu falo, não é possível que o cara faça uma pergunta dessa para o Maradona, para o presidente do Santos. Então são coisas muito legais que você vai registrando. A vida de Vanderlei Nogueira é uma vida colorida, como a nossa Lux Color, a tinta da pintura inteligente, cores maravilhosas, diferentes. Lux Color é a tinta que eu recomendo para você, para o Vanderlei Nogueira, para todo mundo. Vanderlei, mas aí a vida vai passando, a gente vai ficando mais velho, aí aquela filha vira mãe. Como é que é a vida hoje do avô, Vanderlei Nogueira? Como é que é ser avô para você? Bom, é uma delícia, né? Porque eu fui um pai ausente, absolutamente ausente. Eu não vi meus filhos crescerem, fiz uma viagem para a Ásia, fiquei 3 meses fora. Quando eu volto, vejo um moleque correndo no aeroporto, era o Rodrigo. Quando eu saí, as crianças começam a andar muito, né? Surpreendentemente, começam a andar. Quando eu saí, ele não andava. Quando eu voltei, tinha um moleque correndo, era o Rodrigo, né? Então, foi assim. Eu não tive presente em, digamos, quase 30 aniversários da Patrícia, porque ela nasceu no dia 13/7. 13/7, o que é? Copa do Mundo. Né? Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, Copa América. Então, eu não tive presente. E eu fui um pai ausente. Felizmente, eu tive sorte em casar com uma mulher que é a minha grande parceira. Ela foi pai e mãe. Ela segurou todas as barras e justificou para os filhos a ausência do pai. Eu vivia fora de fuso horário por vários motivos, por causa de tantas viagens. E agora eu tenho, não estou viajando tanto, e tenho a oportunidade de ver meus netos crescerem. Mas os filhos eu praticamente não vi crescer. Então os netos dão aquela, digamos assim, aquela relação que eu não tive, profunda. Felizmente isso não provocou, não enfraqueceu a nossa relação de pai e filho, mas com os netos. É apaixonante ter os netos. Mesmo... Valeu a pena? Você acha que você... Vamos supor que você fosse começar de novo. Você não vai ver seus filhos, não vai participar de aniversários... Você vai ter 30 ausências. Valeu a pena? Você faria de novo? Se eu pudesse ajeitar, eu ajeitaria, mas eu não me arrependo, porque foi com essa ausência, que eu pude dar, digamos assim, uma razoável tranquilidade para os meus filhos, além de estrutura para os meus filhos. E parece que deu certo. E você veja, o mundo sempre prepara algumas distâncias, né? Faz 5 anos que o meu filho e os meus netos moram na Austrália, que não é uma viagem muito curta para fazer, né? Então, mas a gente, depois do WhatsApp, consegue falar todos os dias. Quando eu estava ausente, a gente não tinha esse recurso maravilhoso. Né? A gente passou uma noite de Ano Novo juntos no Uruguai. Passou. Totalmente, só nós, o pessoal da seleção brasileira. Verdade. E era uma sensação de ausência terrível, uma virada de ano. E só para você, já que você falou, durante quase 30 anos eu não passei virada de ano com a minha família. A São Silvestre era à noite. A corrida terminava à meia-noite. E a gente transmitia, eu que transmitia. Então, eu nunca passei, não sabia o que é Réveillon, por exemplo, passar com a família, né? Durante todo esse tempo. Foi uma experiência maravilhosa, né? Maravilhosa. Eu vi coisas incríveis nessas viradas de ano, as ruas repletas,
as pessoas se abraçando, pessoas desconhecidas se abraçando, e o grande momento, um dos grandes momentos da São Silvestre, quando o José João da Silva, grande campeão, foi o campeão de São Silvestre, estava ganhando a prova à noite, a prova subia a Consolação, hoje durante o dia desce, né, mas subia a Consolação rumo à Avenida Paulista. O carro de transmissão da Jovem Pan era um único carro que ficava à frente dos corredores, eu ia pendurado do lado de fora, narrando, e apenas um holofote em cima do carro, e eu estou falando à noite, só iluminava o primeiro colocado naquele momento ou algum outro que estava ao lado dele. Pertinho, né? E os outros ficavam perdidos na escuridão, né? Milhares de corredores. E eles estavam disputando a liderança da prova já a metros para ingressar na Paulista. Normalmente, quem entrava na Paulista tinha mais 600 metros até o prédio da Fundação Casper Líbero, final da São Silvestre, e ganharia a prova. Seria o grande campeão. Então, eles estavam correndo. Carlos Lopes, campeão olímpico e campeão mundial naquela distância. É um português, Carlos Lopes, grande nome do atletismo português. E ao lado dele, o José João da Silva, o brasileiro. Cabeça a cabeça, Zé João na frente, 2, 3 passos na frente. Quando chegou perto da virada da Paulista, ele para, um problema muscular, deve ter estourado alguma coisa. Zé João. Ele para, diminui muita velocidade e permitiu que o português chegasse junto e fosse embora. O que fez o português? O português parou ao lado dele, diminuiu o ritmo da mesma maneira que o Zé João, e nós captando isso com o microfone e gritando para o Zé João: vai João que dá. Veja a diferença de quem é campeão e a postura de um campeão. Grande campeão, que era o Carlos Lopes. Entendeu que poderia ter sido com ele a contusão. Claro. E ele entendeu que se o João virasse, ele não alcançaria mais o João. Mas ele ficou ao lado, dizendo exatamente isso: vai João, vai que dá. E o João respondeu: não dá, vai você. E o português foi. E o João ficou perdido na escuridão, porque eu tive que acompanhar o campeão. Ele ficou na escuridão e nós acompanhamos os 600 metros da Consolação até os archotes. Os archotes iluminavam a Avenida Paulista, e ele chegou e foi o grande campeão. Aquela cena nunca mais me saiu da cabeça, porque eu vi lá como se comportam dois campeões. E é exatamente assim. Ninguém é campeão por acaso. É isso. Vanderlei, dá só um tempinho. Eu sei que você está com os bolsos cheios, está com muito, mas tem que fazer tudo direitinho, fazer uma bela assessoria contábil, empresarial. Então vou te recomendar Guimarães Aranha, assessoria empresarial e contábil. Tem representação até nos Estados Unidos. É muito legal. Fica lá na Avenida Imperatriz Leopoldina 150, Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo. Você procura o Anderson Aranha lá, você vai ver, todas as soluções estarão tranquilas para você. Imperdível. Tá bom, Vanderlei? Deixa tudo certinho na sua vida. Vanderlei, você é um maior repórter que eu conheci. Você é um repórter extraordinário, um cara acima da média. Eu vou te dar uma oportunidade rara agora. Vamos supor que Deus aparecesse agora aqui e te desse direito a uma pergunta. Como você gosta de falar, é uma só. Lembra que você falava? A música do poeta era uma só? Uma só. O que você perguntaria para Deus? Eu acho que eu perguntaria se realmente eu merecia o que eu recebi. Era isso. Mereceu? Não sei. Eu me esforcei muito e continuo me esforçando. Eu sou muito abençoado. Eu acho que as coisas são boas para mim. Até as trombadas. Até os obstáculos. Mas são boas para mim. Então eu perguntaria isso. Vou te dar uma outra pergunta para você fazer. Na verdade, uma análise. Vamos supor que o pequeno Vanderlei Nogueira, aquele que queria ser engraxate, estivesse do seu lado agora e
pedisse para você fazer uma avaliação da sua vida, o que o molequinho ia falar? Você acha que ele teria orgulho? Ele ficaria bravo com você? O que aquele menininho engraxado falaria pro hoje profissional consagradíssimo Vanderlei Nogueira? Eu acho que ele falaria que o cara que ficou adulto teve muita persistência na vida. Eu fui muito persistente, eu acho. Continuo sendo muito persistente. Porque persistência, eu acho que é a grande virtude. Sabe por quê, Flávio? Porque está cheio de gente altamente culta, extremamente estudiosa e que não conseguiu espaço na vida. Está cheio de gente aí com muito talento mesmo, e que não teve oportunidade na vida e que talvez não tenha sido muito persistente. A persistência é a primeira virtude no campo profissional. Persistência. Porque trombada todo mundo vai tomar. Especialmente quem está começando. Muitas trombadas. Se desistir, mesmo sendo grande e competente, preparado, PhD, vai parar no caminho. É a persistência. Se você conseguir resistir às pancadas que você toma, momentos que as pessoas desacreditam de você, sugerem que você esqueça esse sonho que você tem e vai fazer tal coisa que é mais fácil. Quando fala que vai fazer tal coisa que é mais fácil, se o cara não perceber que no futuro ele vai se sentir um rodapé, porque a mente cobra. Quando você encosta a cabeça no travesseiro, ali é que tem a cobrança. Poxa, eu poderia ter insistido um pouquinho mais. Será que na seguinte tentativa eu não teria obtido sucesso? Então eu acho que, por isso que eu disse há instantes, que as trombadas, quando bem interpretadas, ajudam. Esse é o nosso Paulinho, símbolo da CrossFox. Estamos falando de um persistente. CrossFox é fruto de uma persistência. Como a Alibec, do nosso querido Anacleto, fruto de uma persistência. Como a hoje consagrada LuxColor, é uma empresa que vem de um humilde pintor de carros e se transforma nessa potência. E a nossa Debrecht, onde a gente está hoje... É outro exemplo. Nossa Senhora, o Faixa é um exemplo de vida, de grandiosidade. Hoje ele tem aqui, onde a gente está, na Pedro Ivo, tem na Dom Pedro, tem lá em Guarulhos e vai começar daqui a pouquinho na Faria Lima. Persistência, força de vontade. Nada cai do céu, Vanderlei. Você tem toda a razão. Ô, Vanderlei, eu tô vendo que você tá beliscando aqui, pegando salgadinhos, também não é pra menos, né? Olha só, cara, eu amo pistache. Eu achava que gostava de pistache, mas esse aqui é demais. O pistache da Alibec é campeão. Aliás, castanha de caju. Meu Deus do céu. Esse tomate pelado, Alibec é show de bola. Show de bola. Produto da Alibec você encontra nos grandes mercados do Brasil. Você entrou no mercado, não tem Alibec, muda porque você não está no lugar legal. Alibec, eu garanto. Pega aí para você, Vanderlei. Para a gente finalizar, qual sonho que falta você realizar? Flávio, eu tenho vários sonhos, né? Tenho vários. Acho que eu queria ficar aqui por baixo mais algum tempo para ver. O Fernando Solera fala assim: eu não me preocupo em morrer, eu só lamento que eu vou perder. Mas é uma bela frase, né? Exatamente. Falou, poxa, está mudando tudo, eu queria ver como é que ia ser lá no futuro. Ontem à noite eu falei com uma pessoa dentro do carro, eu disse o seguinte: nossa, eu queria ver tanto, aí já entre os netos que você perguntou, eu queria ver tanto a Clara formada, a Júlia, eu queria ver um pouquinho mais, com mais tempo, o Thomas, né? São 3 netos que eu tenho, fazendo isso, fazendo aquilo. E para isso acontecer, eu preciso de um pouco mais de tempo. Então, esse é um dos sonhos. E sonhos profissionais. Eu acho que os tempos modernos permitiram que a gente tenha grandes sonhos profissionais, que é o surgimento da internet, o surgimento
dos nossos canais, das várias alternativas que surgem à nossa frente, né? Hoje ninguém mais fica escondido. Se você recuar um pouquinho no tempo, se você saísse de uma determinada plataforma, você praticamente ficaria escondido. Hoje não. Hoje não, você nunca mais vai ficar escondido. Né? Você tem os canais de comunicação, você tem internet. Então, nosso aqui, o Flávio Prado Entre Amigos. Se É não isso. está inscrito, inscreva-se, tá? É isso. Vamos lá. É exatamente isso. Então, você tem essa alternativa, você tem as redes sociais, né? Você participa de redes sociais diariamente, os vários formatos. Você não some mais. Claro, você pode diminuir a abrangência. Você tá... Às vezes não, às vezes até aumenta. Mas eu estou indo minimizando. Você sai de um grande palco, né, e você vai para um palco menor. Mas não importa. Você ainda assim terá teu público, que pode ser grande ou pequeno, mas você não some. É isso. Bom, Vanderlei, dá só um tempinho que eu quero falar uma coisa para você, te recomendar a churrascaria Debrecha. Nós estamos fazendo essa resenha aqui na Debrecha, na Pedro Ivo, 63 do Paraíso, mas tem lá em Santo André, na Rua Dom Pedro, tem na Rua Antônio Souza, em Guarulhos, e em breve também na Faria Lima. É legal demais, cara. É o melhor churrasco assado à moda gaúcha de São Paulo. Essa eu recomendo, a carne e o corte. Maravilhoso. Valeu? Para finalizar mesmo, vocês não têm ideia de quem é Vanderlei Nogueira. Além de fabuloso repórter que todo mundo conhece, é um ser humano extraordinário. Vanderlei Nogueira é o único cara que eu nunca vi negar o ombro a alguém. E olha que não são poucos os ombros que ele já... Pô, às vezes que ele deu o ombro para mim, para tanta gente. Sou muito grato a você. Sou muito feliz de ser seu amigo, aprender com você profissionalmente, mas principalmente como ser humano. É muito difícil eu ter alguma pendência que eu não ligue para você, e você sabe disso. E não sou só eu. Né? Você é o maior psicólogo que eu conheço, sem diploma de psicólogo. Obrigado por ser o que você é, viu, Vanderlei? Obrigado mesmo. Flávio, foi um prazer o convite, obrado por me entrevistar. É estranho isso, né? Né? Ser entrevistado. Obrigado por me entrevistar. Eu que tenho o prazer de ser seu amigo e sempre que posso... É verdade, eu procuro dar sempre aquela... Quando me perguntam, opiniões e sugestões, porque eu acho sempre que eu acredito na lei do retorno. Se você precisa de uma palavra minha, boa ou não, amanhã eu vou precisar, como já precisei. Então é isso, e as coisas têm dado certo. No saldo final, até agora, eu ainda sou muito credor. Tomei alguns prejuízos, mas sou muito credor. Abração, obrigado, ótimo, continue o sucesso aí pelo seu canal. Só para contar uma historinha rápida, fui assaltado em Amsterdã, 2 dias numa pendura, num desespero desgraçado. Chego no aeroporto, encontro o Vanderlei Nogueira, que eu chorava. Aí foi literal, mesmo. Obrigado, Vanderlei. Mas essa história é para outro dia, dia. Um abraço, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe. Um abração.